Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, hoje, como vocês podem ver aí pelo slide, nós vamos dar início, ao nosso conteúdo de números complexos. Vamos explicar o que são números complexos, onde é que nós usamos os números complexos, de onde eles surgiram, tá bom? E, enfim, tudo o que envolve esse novo conjunto numérico, né? Forma trigonométrica, enfim, tudo, módulo, argumento, tudo, todo desse conteúdo, tá? Provavelmente nós vamos ter que dividir esse momento em duas aulas, em dois momentos, tá? Porque senão o vídeo pode ficar muito extenso, tá bom? Mas de toda forma, o importante é que nós vamos ver tudo isso que está programado aí no slide, tá certo? Primeira coisa que nós devemos nos perguntar é como surgiram os números complexos. Bom, vocês já viram lá no primeiro ano, né, principalmente lá no ensino médio, que equações do segundo grau vêm para resolver determinadas situações do dia a dia, né? Principalmente na física, a equação da função horária da posição pelo tempo, né, quando é um movimento retilíneo uniformemente variado, ele pode ser descrito por meio de uma equação do segundo grau. Então, as equações do segundo grau existem aplicações delas na nossa vida real, tá? Mas, dada essa situação, onde é que eu vou usar números complexos, né? De onde vêm os números complexos? E aí nós vamos remeter às equações do segundo grau. Vocês viram lá que quando a gente vai resolver uma equação do segundo grau, que tem lá o deltazinho, né? Ou como alguns chamam de discriminante, que você vai calcular o valor do delta e tal. E se esse delta der um valor negativo, você diz que não tem solução real. E de fato não tem uma solução para os números reais, tá? Mas tem solução nos complexos, e é isso que nós vamos mostrar aqui hoje. Por exemplo, vamos resolver essa equação do segundo grau. Do segundo grau, como vocês já sabem, como a gente tem aí, né? 4x² mais 4x mais 5 igual a 0. A equação do segundo grau ela tem três elementos, o que nós chamamos de A, B e C. O A aqui é o 4, o B é o 4 e o C é o 5, certo? Não são necessariamente elementos, são os coeficientes, né? E aí como é que a gente calcula o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A, que é o 4, vezes C, que é 5. Então quem é delta? 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 5, 20. Vezes 4 dá 80. Tá? 16 menos 80, a gente tem como resposta menos 64. Se a gente estivesse resolvendo lá nos reais, a gente diria que não tinha solução. E de fato não tem. Mas o que nós vamos fazer aqui agora vai ser resolver nos complexos. De que maneira? Por exemplo, como é que a gente resolve lá? X igual a menos B, não é isso? Mais ou menos. Deixa eu ver se eu faço mais para cá um pouquinho. Só ver se eu faço aqui. Mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes A. Não é isso que a gente faz, né? Nas equações de segundo grau. B, a gente já sabe que é 4, então fica menos 4. Mais ou menos raiz de menos 64. Sobre 2 vezes o A, que é 4. Então fica 2 vezes 4, 8, tá? Vocês concordam comigo que menos 64 é menos 1 vezes 64, não é isso? Então vamos escrever isso aqui. E raiz de menos 64... Não, vou substituir aqui, né? Vai ficar menos 4 mais ou menos raiz de menos 1 vezes 64, certo? Sobre 2 vezes 4, 8. Tá bom? Só que o que é que acontece? Raiz de 64 nós sabemos, é 8, né? Então isso fica menos 4 mais ou menos 8. Raiz de menos 1 sobre 8. Isso daqui que não existe, que agora vai passar a existir.
Onde nós temos raiz quadrada de menos 1, nós vamos chamar isso de i. É o que nós vamos chamar posteriormente de unidade imaginária. E aí nós vamos ter menos 4 mais ou menos 8 i sobre 8. E aí essas são as duas soluções, né? Daí tem como simplificar e tal. Mas a gente já pode dizer que a solução é essa aqui, tá? Então, nos complexos, a gente tem uma solução para as equações de segundo grau, ou seja, para raízes negativas, né? E aí onde entra o que nós chamamos de unidade imaginária. Então, note que pelo exemplo a gente se depara com um problema histórico, quando a gente se depara para solucionar a equação de raízes negativas. Esse problema passou muito tempo na história da humanidade sem uma solução. Até que, para fins de aplicabilidade prática, principalmente quando a gente estuda eletricidade, umas áreas da física assim, um pouco mais avançadas, vamos assim dizer, né? Decidiu-se adotar o que nós chamamos de unidade imaginária, ou seja, essa raiz de menos 1, nós passamos a chamar ela de unidade imaginária e representamos ela pela letra I. Esse I, como eu disse, é muito usado na parte de eletricidade, né? Numas áreas da física. Então é importante a gente conhecer essa unidade imaginária, pois ela tem sim algumas aplicações na realidade. Apesar de se chamar unidade imaginária, ela tem sim uma usabilidade na vida real, tá? Então nós podemos, a partir dessa definição, falar de um assunto que futuramente vai ser extremamente importante, que são as chamadas potências de I. Então, para fechar isso aqui, nós vamos... O que é a unidade imaginária? A unidade imaginária é representada pela letra I e ela é igual à raiz quadrada de menos 1. Então, sempre que você tiver uma raiz de um número negativo, você pode fatorar isso como um produto de menos 1 vezes o restante. E essa raiz de menos 1 vira o que nós chamamos do I, a unidade imaginária, tá bom? Mas aí tem como a gente calcular a potenciação desse I ao quadrado, I ao cubo, I à quarta e à quinta, tá? Mas por quê? Essas potências elas vão ser importantes para conteúdos futuros, tá? Então vamos perceber o seguinte. Vamos começar pela potência básica, né? I elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1, né? Isso nós já sabemos. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, I elevado a 1 é o próprio I. I ao quadrado, I nós vimos que é a raiz de menos 1, né? Então, fica a raiz de menos 1 ao quadrado, que corta aqui, fica menos 1, certo? I ao cubo é I ao quadrado vezes I. I ao quadrado nós vimos que é menos 1, né? Menos 1 vezes I fica menos I. E aí, I à quarta? I à quarta é I ao quadrado vezes I ao quadrado. Certo? I ao quadrado vezes I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, que a gente calculou. Então fica menos 1 vezes menos 1, que é 1. Tá? I à quinta é I à quarta vezes I, que é 1 vezes I, que é I. Ou seja, o que é que eu estou querendo mostrar com todo esse desenho aqui? Com todos esses exemplos. Que a gente começa. O resultado de I a 0 é 1. De I elevado a 1 é o próprio I. De I elevado a 2 é menos 1. De I elevado a 3 é menos I. 1I menos 1 menos I. Perceba que aqui vai se repetindo. 1I menos 1. O resultado de I a sétima seria quanto? Menos I. E assim sucessivamente. Tá certo? Então, existe um padrão. É o que nós chamamos das potências de I. Perceba que de 4 em 4, esse processo se repete. Tá certo? E como é que a gente pode calcular potências mais altas, como por exemplo, I elevado a 45, sabendo dessas informações? Como é que a gente calcula potências mais altas? I elevado a 45, I elevado a 36, I elevado a 56 e assim sucessivamente. Então vamos mostrar. I elevado a 45. Como é que a gente calcula? Nós vamos dividir 40... Não se repete de 4 em 4, não é isso? Como nós percebemos, o padrão é a cada 4 repetir. Então nós vamos dividir 45 por 4.
4 dividido por... A gente pega só o 4, né? Aquela divisãozinha clássica. 4 dividido por 4 é 1, né? 1 vezes 4, 4. Para 4 sobra 0. Baixa o 5. Não é isso? E aí, 1 de novo, né? 1 vezes 4, 4. Para 5, sobra 1. Aqui não dá para dividir mais. É o que a gente chama de resto. Tá certo? Então, nós podemos dizer o quê? Que esse i elevado a 45, nós podemos escrever ele como sendo i elevado a 4 elevado a 11 vezes i elevado a 1. Lucas, por quê? Pelo seguinte, eu vou fazer, depois eu vou apagar, tá? Aqui a gente faz usa aquela propriedadezinha da potência de potência, né? Multiplica expoente por expoente. 4 vezes 11 é 44. Tá? E aqui, quando a base é igual, o que a gente faz com os expoentes? Soma. E aí, dessa forma, nós vamos ter, somando os expoentes, 44 mais 1, 45. Então, o i elevado a 45, nós podemos escrever ele dessa forma, né? Como sendo i elevado a 4, que é o divisor, tá? Vezes 11, que é o quociente da divisão, vezes i elevado a 1, que é o dividendo, tá bom? Porque aí a gente, utilizando as propriedades de potência, a gente consegue voltar para o i elevado a 45, tá bom? Só explicando por que eu escrevi dessa forma. Isso não é a resolução, tá? A resolução é o que, Lucas, então? É a gente fazer o seguinte. Nós escrevemos dessa forma, né? Mas nós vimos, no exemplo aqui do lado, que i elevado a 4 é 1. Então, isso aqui fica 1 elevado a 11 vezes i elevado a 1, que é ele mesmo, i. E 1 elevado a 11 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 11 vezes. Isso dá 1. Então, isso fica 1 vezes i, que é igual a i. Certo? Então, i elevado a 45 é igual a i. Então, sempre que a gente quiser fazer esse processo de resolução, nós vamos pegar o expoente, dividir por 4 e, basicamente, o resultado vai ser i elevado ao resto da divisão, como a gente viu, tá? Então, por exemplo, i elevado a 36. I elevado a 36. Nós vamos dividir 36 por 4. Que número eu multiplico por 4 dá 36? 9, né? 9 vezes 4, 36. Para 36, dá 0. Ou seja, i elevado a 36 é igual a i elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Lucas, então basta eu pegar o i e elevar o valor do resto? Exatamente. É só pegar o i e elevar o valor do resto. Por exemplo, i elevado a 56. Nós vamos pegar 56 e dividir por 4. Primeiro a gente começa com 5, né? Isso dá 1. 1 vezes 4, 4. Para 5, sobra 1. Baixa 6, né? Isso aqui é 4. 4 vezes 4, 16. Para 16, dá 0. Então, i elevado a 56 é igual a i elevado a 0. Que, mais uma vez, é igual a 1. E, por último, 3.465. Deixa eu apagar esses outros casos aqui, para a gente fazer essa. 3.665 dividido por 4. O 3 não dá, a gente pega 36. Isso dá 9. 9 vezes 4, 36. Para 36, sobra 0, né? E aí a gente baixa o 6, certo? Isso aqui é 1. 1 vezes 4, 4. Para 6, sobra 2. Baixa 5. Que número eu multiplico por 4 para dar 25 ou próximo disso? 6. 6 vezes 4, 24. Para 25, sobra 1. Ou seja, i elevado a 3.000... Era 3.465, mas eu fiz 3.665. Mas vai ficar os 600 para não fazer de novo, né? 3.665 é igual a i elevado a 1. I elevado a 1 é igual ao próprio
i, certo? Então, para a gente calcular essas potências de i, basta a gente pegar o expoente, tá bom? Dividir por 4 e o resultado da divisão vai ser i elevado a ele. Já vai ser o resultado final, tá certo? Bem, deixa eu apagar isso aqui, tá bom? Para a gente prosseguir. Agora vamos falar da forma algébrica de um número complexo. Um número complexo ele pode ser representado dessa forma aqui, como vocês podem ver. Z igual a x mais yi, onde esse x, que é o termo, um número qualquer, né? Ele é a parte real, e y, que vai ser um número que vai estar junto do i, nós chamamos ele de parte imaginária, certo? Por exemplo, nesse primeiro número complexo aqui, a parte real é 4 e a parte imaginária é 5. Nesse segundo aqui, parte real, não tem número sozinho, né? Não tem como é o caso do 4 do primeiro exemplo. Então, nesse caso aqui, a parte real é 0, tá? E a imaginária é menos 1. Porque tem um menos, mas não tem nenhum número, então subentende-se que é 1, tá? Não tem nenhum número acompanhando o i. Nesse terceiro caso, parte real é 2, né? É o termo independente aí. O 2 está sozinho, então ele é a parte real. Parte imaginária, como não aparece o i, é 0, tá? E desse i a 27 aqui? Nós vamos fazer o mesmo processo da questão anterior. 27 dividido por 4. Isso aqui é 6, né? 6 vezes 4, 24. Para 27, sobra 3. Então, i elevado a 27 é igual a i elevado a 3. E i elevado a 3, pelo que nós já vimos, é igual a menos i. Então, quem é a parte real de i elevado a 27? 0. E a parte imaginária é menos 1, porque é o número que está acompanhando o i. Tá certo? Beleza? Então, agora vamos falar sobre as operações entre números complexos. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Divisão, inclusive, ela é um caso bem particular, onde a gente vai falar um pouco mais na frente, depois de falar de conjugado. Então, inicialmente, nós vamos falar de adição, subtração e multiplicação. Tá bom? E igualdade também, né? Como nós vamos ver aí nesse primeiro exemplo. Determine os números reais x e y que satisfazem a igualdade. Ou seja, nós vamos ter 2x mais 1 mais 1 menos 3y. E, tá, isso é um número complexo. Está igual a quem? Menos 1 menos 2i. Certo? A parte real é o termo independente, que é esse menos 1, e nesse caso desse outro número aqui é 2x mais 1. E a parte imaginária é o termo que acompanha i, né? Que no caso desse primeiro é 1 menos 3y e do segundo é menos 2. Ok? Quando nós temos dois números complexos iguais, para que a gente possa garantir essa igualdade, a parte real de um tem que ser igual à parte real do outro. E a parte imaginária de um tem que ser igual à parte imaginária do outro. Então, o que é que nós vamos fazer? Quem é a parte real desse primeiro? A parte real desse primeiro é 2x mais 1. Parte real do segundo, menos 1. Então, a parte real do primeiro é igual à parte real do segundo. Parte imaginária do primeiro é igual à parte imaginária do segundo. 1 menos 3y igual a menos 2. Agora, a gente vai resolver essas equações. 1 está positivo, vou passar negativo. Então, fica 2x igual a menos 1, menos 1. Menos 1 com menos 1 é menos 2. Passo 2 dividindo. Menos 2 dividido por 2, x é igual a menos 1. Então, para que esses números complexos sejam iguais, x tem que ser igual a menos 1. E o outro, né? Vamos ver. 1 aqui está positivo, passa para lá negativo. Menos 3y igual a menos 2, menos 1. Menos 2 com menos 1 é menos 3. Só que o y aqui está negativo. O que a gente faz? Multiplica por menos 1. Então, fica 3y igual a 3. Passa 3 dividindo. 3 dividido por 3y igual a 1.
Então, para que esses dois números complexos sejam iguais, é necessário que a parte real de um seja igual à parte real do outro e a parte imaginária de um seja igual à parte imaginária do outro. Para que isso aconteça, x tem que ser menos 1 e y tem que ser igual a 1. E aí esses dois números complexos são iguais, tá bom? Vamos apagar aqui para a gente ir para o segundo exemplo. Neste segundo exemplo, eu vou apagar mais acima também. Neste segundo exemplo, ele dá dois números complexos, V e W. E ele quer que a gente calcule a soma deles, a subtração deles, o produto deles e o W ao quadrado. Então, vamos somar. V mais W. Quem é V? V é 1 mais 2i, tá? E W é 2 menos 2i. Quando nós estamos somando dois números complexos, nós somamos parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Isso vale para adição e subtração, tá? Então, 1 mais 2, isso é 3. E 2i menos 2i é uma subtração, isso dá 0. Então, nosso resultado é 3 apenas, certo? Agora, se eu for subtrair V menos W, eu faço 1 mais 2i menos 2 menos 2i, né? Subtração. Fazer o jogo de sinais para tirar esses parênteses, tá? 1 mais 2i, menos com mais fica menos 2, e menos com menos fica mais 2i. Faz jogo de sinal com todo mundo, tá? Mais uma vez, real com real, imaginário com imaginário. 1 menos 2 menos 1. 2i mais 2i dá 4i. Eis o nosso resultado. Ok? V mais W e V menos W. E V vezes W. V vezes W a gente vai multiplicar todo mundo como um produto notável. Por exemplo, 1 mais 2i vezes 2 menos 2i. Vamos multiplicar tudo. O 1 vai multiplicar todo mundo do segundo parênteses e depois o 2i vai multiplicar todo mundo. Então, 1 vezes 2 fica 2. Opa. 1 vezes menos 2i fica menos 2i. O 1 multiplicou esse e esse, tá? Agora a mesma coisa com 2i. 2i vezes 2 fica 4i. E 2i vezes menos 2i, mais com menos fica menos. 2 vezes 2, 4. I vezes i fica i ao quadrado. Ok? Só que isso daqui nós podemos escrever assim. 4i menos 2i fica 2i. E i ao quadrado é menos 1. Então, menos 4 vezes menos 1 fica 4. 2 mais 4 fica 6, mais 2i. Então, esse é o resultado da multiplicação. Tá bom? E w ao quadrado? Como é que a gente calcula w ao quadrado? Eu vou apagar aqui, tá? Para a gente fazer o w ao quadrado. W ao quadrado é você pegar o w, 2 menos 2i, e elevar ao quadrado. Elevar ao quadrado é multiplicar ele por ele mesmo, tá? Então, você pode fazer 2 menos 2i vezes 2 menos 2i. Ou uma outra forma da gente fazer aqui é utilizar aquele produto notável que a gente já conhece, tá? Que no caso em questão é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Se tu fizer 2 menos 2i vezes 2 menos 2i, dá na mesma, tá? Então, vamos fazer a conta aqui. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Menos 8i. E 2 ao quadrado é 4. I ao quadrado, tá? Você faz o quadrado dos dois. Lembrando que i ao quadrado é menos 1. Então, aqui vai ficar 4 vezes menos 1, que é menos 4. Então, fica 4 menos 8i menos 4. 4 menos 4 corta, sobra só menos 8i. Então, 2 menos 2i ao quadrado é menos 8i. Tá certo? Bom, então depois
dessa passada pelas operações, né? Adição, subtração, multiplicação e potenciação, nós vamos encerrando por aqui, porque a partir da próxima aula nós vamos falar sobre conjugado, tá? O que é o conjugado e qual a importância do conjugado no processo da resolução de uma divisão entre dois números complexos, tá? Então, por hoje, a gente termina por aqui. Próxima aula nós falamos de conjugado, divisão, módulo e argumento. Ok, gente? Pois é isso. Abraço e até a próxima.